Olá pessoal, acabei de fazer uma live agora com a Andréia Costa no Instagram dela, underline Andréia com I, Souza Costa, tá? Dei uma passadinha lá, daqui a pouco, sei lá, daqui uns 20 minutos, isso vai estar gravado lá, vai estar disponível lá para vocês poderem assistir. Entrem lá, acessem para dar uma olhada no bate-papo que a gente construiu. Foi muito legal porque a gente começou falando sobre comportamento financeiro. Eu peguei aquele gancho, não tem aquele post que viralizou, né, que foi bastante divulgado na internet, várias versões dele, e dois exemplos, né? Ah, pô, R$ 60 para eu fazer uma academia é muito caro, mas R$ 60 para eu comprar uma pizza é muito barato. E aí a gente discutiu um pouco sobre isso. Ah, R$ 5.000 para eu comprar um curso que pode mudar o meu posicionamento profissional, eu acho caro. Ah, mas R$ 5.000 para eu investir num iPhone de última geração, eu acho barato. Então a gente discutiu um pouquinho sobre comportamento financeiro em torno, tendo essa postagem, né? Tendo esse meme, acabou virando um meme, né? Como principal motivador. Tá? E ela explorou bastante esse tema ainda. A gente falou tanto de planejamento financeiro para pessoas, como planejamento financeiro para empresas, tomando como base o desenvolvimento de gente, tomando como base a construção de percurso do sucesso profissional, tomando como base como você posiciona as suas ações de investimento em cursos para você, em palestras para você, em mentorias, o que você tem que sacar em termos financeiros para que você execute isso de forma adequada, eficiente, eficaz e efetiva para a sua vida. Né? A gente falou também um pouquinho sobre momentos da vida. Né? Porque o que acontece? Via de regra, a gente deposita esforços, investe tempo em trabalho, investe tempo em estudo, investe tempo administrando nossos erros, investe tempo administrando as coisas que estão paralelas ao trabalho. A nossa vida tem outros pilares. A nossa vida ela tem o pilar da família, o pilar da religiosidade, o pilar do lazer, diversas outras coisas que envolvem todo o entorno da nossa existência, né? E a gente investe tempo nisso. Aí, em dado momento da vida, a gente começa a obter retornos financeiros a partir daquilo que a gente investiu de tempo. Só que a gente tem alguma dificuldade para descobrir o momento de parar ou o momento de desacelerar. Em que momento a gente começa a parar, em que momento a gente começa a desacelerar e começa a tentar usufruir daquilo que eu construí lá atrás. Por exemplo, agora eu quero viajar mais, agora eu quero dar mais atenção para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. Tudo bem que isso não é uma ruptura, né? A gente não está falando que vai acontecer uma ruptura, mas a gente está falando que uma transição é preciso, né? Em que momento essa transição ela deve acontecer? E naturalmente essa decisão ela está pautada dentre outras coisas nas questões financeiras envolvidas. Isso é fato, né? Se alguém discorda disso, coloque aí para a gente discutir. As questões financeiras envolvidas têm uma relação com esse momento, com essa decisão. E a nossa capacidade de investimento nesse momento todo. Então, a gente chegou a uma conclusão que uma frase poderosíssima que resume toda essa lógica em torno de que momento eu devo começar a desacelerar está relacionada em aperfeiçoar nossa visão do futuro e, ao mesmo tempo, combater o imediatismo. Um abraço aí, Fábio Maia de Jesus, tá? Um grande abraço e bom que você está por aqui. Continue conosco. Está chegando aqui agora, está passando aqui agora, a live estará disponível daqui a pouquinho, tá? No Instagram da Andréia Costa, underline Andréia com I, Souza Costa. Tudo que a gente discutiu, tudo que a gente conversou vai estar disponível lá. Então, como nós somos imediatos,
imediatistas na essência, nós temos dificuldade de aperfeiçoar nossa visão de futuro. Então, se a gente aperfeiçoa a nossa visão de futuro, e isso nunca é tarde para a gente começar a cuidar disso, a gente vai ter mais segurança, a gente vai ter mais clareza para que a gente tome as melhores decisões, inclusive de que momento eu preciso começar a desacelerar. Há mais ou menos 6 anos atrás, na minha carreira, por exemplo, não é que eu desacelerei, mas eu entendi que há 6 anos atrás eu precisava de me reposicionar, porque eu estava em um nível, eu estava entrando em um círculo de pré-estresse no trabalho, que aquilo não estava sendo saudável para mim. Eu percebi que não estava sendo saudável para mim, tomei algumas decisões lá atrás e consegui me reposicionar, porque aquilo que eu estava vivenciando lá atrás, há 6 anos, não era aderente à minha visão de futuro que eu nutria. A gente também discutiu que a gente percebe que a grande maioria das pessoas não consegue planejar o seu desenvolvimento profissional. O que significa não conseguir planejar o seu desenvolvimento profissional? Significa que todas as ações que a gente toma em prol do nosso desenvolvimento profissional, na grande maioria das vezes, elas são estanques. O que é uma ação estanque? É uma ação que não tem conexão com aquilo que passou, com aquilo que eu já fiz lá atrás, e também não tem conexão com aquilo que eu vou fazer lá na frente. Tá? Então, são ações que não fazem parte de um todo, não encontram guarida em um todo. Tá? Essas foram as abordagens que a gente deu para as pessoas, para os indivíduos, para as pessoas físicas. Falamos também de empresas, e aí a gente contextualizou falando do seguinte momento da história. A gente percebe que, historicamente, lá atrás, século XIX, as máquinas valiam mais que pessoas, os processos eram repetitivos e as pessoas eram praticamente descartáveis, porque elas ficavam ali praticamente repetindo o processo, então poderia sair o indivíduo X, entrar o indivíduo Y, que a produção continuaria muito parecida. Aos poucos, a informação foi ganhando valor e percebeu-se que quem tratava essa informação eram os indivíduos. Essa informação ela foi se transformando em conhecimento, o conhecimento foi ganhando valor, percebeu-se que quem tratava e quem gerava e quem administrava esse conhecimento eram os indivíduos. A partir, em dado momento, isso foi percebido, identificado como o principal ativo das organizações, informação e conhecimento. Avançando um pouco mais dentro daquilo que algumas pessoas costumam chamar de quarta revolução industrial ou revolução 4.0, ou indústria 4.0, a gente tem 3 letrinhas que ganharam muita força, principalmente nos últimos anos. Isso está relativamente recente. A questão da autonomia, as organizações começaram a repensar a sua forma de trabalho, a sua forma de se organizar em torno de proporcionar aos indivíduos uma certa autonomia. O que é proporcionar aos indivíduos uma certa autonomia? O cara estar dentro de uma organização de modo que ele consiga ali dentro desenvolver as suas competências de modo que não haja tanto controle, de modo que não haja excessivo controle sobre o seu trabalho, de modo que ele consiga se perceber autônomo no seu trabalho. Também, uma outra letrinha, letra P, de propósito, as pessoas começaram a fazer, de certa forma, colocar para fora a necessidade de encontrar uma convergência dos seus próprios propósitos nos propósitos organizacionais. Então, as organizações começaram a mudar como resposta a essa modificação. Isso principalmente relacionado aos profissionais de mais alto valor agregado. Então, a letra P. A última letra é a letra M de maestria. Então, A de autonomia, P de propósito, M de maestria. As pessoas fazem questão de estarem em um ambiente, hoje, isso são os novos perfis, os entrantes no mercado de trabalho, e as empresas precisam perceber isso e começar a trabalhar em prol desse tipo de perfil, que as pessoas estão entrando e querem estar no mercado em busca de suas respectivas maestrias. Então, para que elas tenham maestria, elas precisam de executar sua autonomia,
encontrar o seu propósito, para que caminhe em prol, caminhe em busca da sua maestria profissional. E ainda assim, esse foi um ponto de discussão nosso lá, e ainda assim, diversas instituições encaram o desenvolvimento de pessoas como um custo e não como um investimento. Tá? E a gente buscou combater esse tipo de coisa lá na discussão. E isso tudo está gravado e estará disponível daqui a pouco no Instagram da Andréia Costa, underline Andréia com I, Souza Costa. Então acessem lá, isso tudo foi discutido lá também. A gente falou um pouco do cenário atual, onde as empresas tiveram, algumas empresas estão demonstrando que a saúde financeira estava bem debilitada e a gente entendeu que desde meados de 2014 o cenário econômico já não vinha muito favorável e agora em 2020 veio esse baque aí do coronavírus com a intervenção do Estado para que diversas atividades estivessem paralisadas. A gente discutiu um pouco também sobre a saúde financeira das empresas, principalmente daquelas que precisaram já, com menos de um mês de intervenção do Estado, tomar algumas atitudes mais radicais. Tá? A gente comentou também sobre o cenário que vai ser desenhado a partir de agora, tanto se esse movimento de interrupção de atividades perdurar por muito tempo, quanto no futuro, se isso vier a acontecer de novo. As empresas estarão mais bem preparadas para isso. E o que elas precisam de separar e de dedicar financeiramente para que ou contratem serviços de outras empresas ou que elas próprias estruturem departamentos para que melhorem os seus próprios posicionamentos em termos de produtividade, em termos de fixação de marca, em termos de vendas de produtos ou serviços pelas mídias sociais. Porque o que está funcionando hoje em dia são as mídias sociais. Nesses últimos momentos, o que a gente tem visto funcionar são as mídias sociais. Então, todas essas discussões estiveram presentes lá. Tá? Estou aqui fazendo um breve resumo de muito do que foi discutido por lá. E passem por lá, visitem o Instagram, mais uma vez, @_ Andréia com I, Souza com Z, Costa. Passem por lá que você vai conseguir acessar tudo que a gente discutiu. Deixe seu comentário, aproveita e siga o nosso canal, né? Porque esse vídeo que eu estou gravando aqui agora eu vou divulgar em outras mídias, que é o @percurso do sucesso profissional. Siga também o canal da Andréia, deixe seus comentários, deixe sua curtida se gostou, porque aí as mídias sociais entendem que aquilo que a gente está falando tem alguma relevância para você. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela presença e fiquem em casa, cuidem-se, cuidem das suas famílias, cuidem dos seus queridos, cuidem dos seus vizinhos, cuidem das pessoas que estão no comércio à sua volta, dos comércios essenciais, dos movimentos essenciais que permanecem funcionando, para que a gente consiga achatar a curva e diminuir as margens e os níveis aí de transmissão desse vírus que tanto modificou as nossas últimas semanas. Um grande abraço e que dias melhores cheguem e cheguem rápido. Até mais. Tudo bom, meu amigo? Eu E você? Como que você está estou aí? quase Como que como está um o Rio de leão na Janeiro? jaula dentro de casa, André. Assim, tá difícil controlar as emoções dentro de casa, mas a gente está conseguindo. A gente está conseguindo. O que eu tenho? Está conseguindo me ouvir bem, André? Ah, legal. O que eu Tô te ouvindo. tenho? Pode continuar falando aí, meu amigo. Pes- Pessoal, O só que vou que eu tenho desligar aqui os comentários, tá? o que eu tenho Isso, aí tentado eu consigo te ver. fazer nesses dias? Primeira coisa, a gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito. O que precisa ser feito? Continuar dando atenção à molecada que está dentro de casa, não tem como. A prioridade aqui em casa é dar atenção à molecada. E do dia para a noite, a gente se transformou dentro de casa em tutores de educação à distância para as ações das escolas das crianças, do dia para a noite. Então, o que acontece? Eu tenho dois filhos pequenos que moram comigo, um de 7 e uma de 5. São 3 videoconferências por dia para cada um dos dois. Então, são 6 videoconferências que nós temos que fazer aqui em casa por dia por conta da educação das crianças. Então, essa é a prioridade. Só isso já consome uma parte do tempo considerável. Às vezes que a gente está preso dentro de casa. Isso ajuda.
E, em segundo lugar, eu estou focando em projetos, focando em melhorar os projetos que já existem, focando em melhorar processos que já existem, criar novos, pensar, conversando com muita gente, André. Eu estou assim, usando o LinkedIn demais da conta para conversar, principalmente com líderes de empresas. E eu quero saber o que, que esses líderes estão achando desse momento, o que, que eles estão fazendo, o que, que eles estão pensando, o que está passando na cabeça deles. E quando eu consigo espaço, eu acabo submetendo a eles um projeto em especial que eu estou tocando, para que é um embrião ainda, para que eles avaliem comigo a potencialidade daquilo. Então, eu tenho trabalhado principalmente dessa forma, para que eu consiga, durante esse de quarentena, ficar de boa, me sentir produtivo, manter a cabeça ativa, tá? Ampliar networking, isso é muito legal. E é isso, é o resumo da minha vida nos últimos 21, 22 dias, que é o tempo que tem que eu não saio de casa, e eu não saio mesmo para nada, é o que tem acontecido nesse momento. E aí, como estão as coisas por aí? No mesmo padrão, é indo atrás dos projetos, realmente network, acompanhando algumas lives aqui para estar antenado com o que está Aham, acontecendo dentro e pode fora do falando aí. país, é, fazendo lives Aham, também, né, conversando com mais pessoas e trocando umas ideias e passando algum tipo de conhecimento, né, que eu acho aham. que é fundamental nos dias atuais. E aí, vamos levando, né? Vamos levando a vida, porque E uma é assim enxurrada de, que as coisas têm que e uma acontecer, né? enxurrada de Temos que lives, fazer a né? nossa Por parte, exemplo, né? se a gente está com cinco Uma pessoas aqui enxurrada de agora, cinco, lives. seis, sete pessoas já passaram por aqui, pode multiplicar isso por 10, né? Para dias normais, porque a concorrência tá bastante alta. Então a gente tem que buscar apresentar aqui conteúdos interessantes e relevantes. E eu gostei muito do tema que você propôs, tema finanças, né? É um tema que para mim é muito tabu. É um tema que eu às vezes evito discutir, até por saber das minhas próprias fraquezas em lidar com esse tema. Então a gente tem muito disso, né? O ser humano tem muito disso, de evitar um pouco, de afastar um pouco daquilo que te incomoda. E isso acontece muito comigo no tema finanças. Aí eu fiquei pensando, o que que eu posso fazer para trabalhar esse tema com a Andrea, que foi uma provocação sua trabalhar esse tema? Como eu posso trabalhar com esse tema com a Andrea e, de certa forma, me sentir um pouco confortável trabalhando nesse tema? Eu busquei, dentro da educação profissional, dentro do desenvolvimento de pessoas, trazer para você algumas perguntas relacionadas a finanças. Então, é como se a gente tivesse traçado uma interseção entre o universo das finanças e o universo do desenvolvimento de pessoas. E aí, nessa interseção, nesse meio, eu trouxe algumas perguntas para você que têm relação tanto com finanças individuais, ou seja, finanças das pessoas físicas, quanto de finanças empresariais, mas sempre olhando para o desenvolvimento de gente. Então, assim, eu tenho 6 perguntas para trazer para você aqui. Se o LinkedIn dá para gente, LinkedIn não, se o Instagram dá para gente 60 minutos de live, e eu já comi quase 10 nessa falaçada minha aqui, a gente tem menos de 10 minutos por questão, tá? Vamos começar? Vamos, 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 porque o assunto é bastante É, interessante e também tem muitas vertentes, né? Pessoal que está entrando na live, eu desativei os comentários, mas se ficar alguma dúvida, tem uma caixinha do lado onde você faz os comentários com um pontinho de interrogação. Deixa essa e pergunta aí que no essa final a caixinha eu não gente conhecia, tenta não, te essa é responder. novidade para mim. Né, Maurício? Daí você pode Ah, deixar tá, a porque pergunta ali para a pessoa te responder no final. o comentário tá Tá certo, desativado pessoal? aqui, E hein? porque o comentário, às vezes,
porque senão fica, eu não consigo te ver, e daí a tela acaba travando. Isso, coloca Pessoal, aí. enche de coraçãozinho se vocês estiverem gostando do assunto, do tema. Pe- Perguntas na caixinha e chamam as pessoas que eu Coloca acho que isso vai ser coraçãozinho bastante aí, interessante. E que bora vamos que lá! vamos. André, eu queria começar falando com você sobre Vamos. comportamento financeiro, tá? Eu recebi certa vez uma postagem aqui pelo Instagram mesmo, que eu tenho certeza que muita gente conhece, muita gente recebeu. Isso se tornou um meme aí pela internet e várias versões diferentes dela foram criadas. De um lado, algumas coisas que eram saudáveis, mas as pessoas achavam caro, e de outro lado, coisas não saudáveis que custavam o mesmo preço, tinham o mesmo preço, mas que as pessoas consideravam aquilo barato, tá? Eu sei que existe um conceito técnico por trás do que é caro, o que é barato, né? Aquilo que é caro é porque eu tenho que despender um valor financeiro maior do que o valor que aquilo realmente traz para mim. Mas, por exemplo, tem um que eu anotei aqui. Pagar R$ 60 numa mensalidade de uma academia, a pessoa que está em casa, de repente, sem fazer atividade física, a pessoa considerava caro. Mas para pagar R$ 60 numa pizza, a pessoa considerava barato, tá? Então, os mesmos R$ 60, ou seja, uma questão de valor. Aí tem o exemplo dos R$ 5.000. R$ 5.000 para a pessoa investir num curso maneiro que pode tirar ela de um estado A e levá-la para um estado B em termos de desenvolvimento profissional, para a pessoa era caro. Não, pô, não vou gastar R$ 5.000 para fazer isso. Só que para essa mesma pessoa, colocar R$ 5.000 para poder estar com o último modelo de iPhone não era caro, era barato. Tá? Então, é tudo uma questão de valor. Então, tomando esse cenário hipotético como base, qual a relação existente entre como a pessoa lirou e o quão longe ela consegue chegar na sua trajetória profissional? Você fala um pouquinho sobre isso para gente? Falo sim. Isso daí. Primeiro ponto que eu destacar aí é algo que você falou no começo, que é a questão de você ter tabu em relação ao dinheiro. É um tema financeiro no Brasil, é tabu. As pessoas, elas vieram com umas crenças que acabaram limitando esse pensamento. Quem nunca ouviu falar, dinheiro é sujo, quem fica rico é desonesto, quem tem dinheiro é porque trapaceou. Então, isso veio culturalmente sendo incutido através de crenças limitantes que não diferenciam o que é valor do que é o preço, entendeu? E acabam também prejudicando essa percepção, entendeu? É algo que vai mais profundo, que é justamente esse tabu mesmo que foi criado em relação ao dinheiro. Então, se R$ 60 para eu fazer uma academia que vai me trazer benefícios da saúde, mas eu vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou ter que ir à academia, eu vou ter que me predispor a fazer exercício. É algo que muitas pessoas, claro, isso também vai muito de gosto, mas muitos gostam, outros não gostam, mas que é necessário, porque você precisa se movimentar, você precisa fazer algum tipo de atividade. Até os médicos estão pedindo nesse momento de pandemia que realmente faça exercício se for em casa, justamente porque ele aumenta a tua imunidade, ele ajuda o teu corpo a ficar mais em forma também. Enfim, ele tem uma série de benefícios, te ajuda a dormir melhor. Mas, entre você fazer um sacrifício, benefício futuro, e você pegar esse mesmo valor e comprar uma pizza que você vai satisfazer os seus desejos instantâneo, as pessoas preferem o instantâneo do que ao longo prazo. Então, tem todo esse conceito. Já em relação aos 5.000, em relação a você pagar 5.000 num curso, que vai realmente te levar do ponto A ao B, porque você vai ter mais conhecimento, você vai saber algo a mais, entendeu? E não estamos aqui falando em relação a você saber algo a mais e guardar para si. Você também, ao longo do tempo, vai poder mostrar isso, vai poder compartilhar esses conhecimentos e você vai poder ganhar mais, porque você com isso tem
em determinado assunto, mas veja que é longo prazo. Agora, você pagar uns 5 mil reais e que no outro dia, vamos supor que segunda-feira acabasse a pandemia no mundo e você voltasse ao trabalho, e você chegasse lá com um celular de 5 mil reais, um iPhone novo. Isso é o quê? Um status imediato de que você está. Entendeu? Então, volta aquela correlação entre o que eu tenho a longo prazo, que vai me dar benefícios a longo prazo, versus algo que vai te dar um status momentâneo, vai te satisfazer momentaneamente. As pessoas que têm alguns tipos de crenças que acabam limitando, fazem com que o status seja mais importante do que um benefício a longo prazo. E aí, muitos não entendem por que não saem do ponto A e nunca chegam no ponto B. Então, notem que é uma questão assim de crença, é uma questão de propósito também, porque as pessoas não sabem qual é o propósito e com isso não conseguem traçar objetivos, seja financeiro, seja vida pessoal, seja vida do trabalho, e isso tudo acaba meio que num bolo, fazendo que você prefira algo imediato em vez de um benefício futuro. Entendi. A sua fala picotou bastante, Andréia, mas eu consegui entender o teor do que você falou. Imediatismo, né? O centro de tudo que você falou Isso. é a questão de ter resultados materializados de forma muito rápida. Então, seria o caso das pessoas combaterem sem ponto-chave para discutir aqui. Seria o caso da combater. Vou me colocar no meio também, porque eu também estou inserido nessa cultura. Seria o caso da gente combater o imediatismo. Se nós conseguirmos combater o imediatismo, a gente vai conseguir olhar para 5 mil reais que estão na nossa mão e vai pensar naquilo mais como algo que pode ser investido em um curso do que algo que pode ser investido em um iPhone. O que o iPhone vai trazer para mim de imediato e o que um curso vai trazer para mim de imediato? É claro que o iPhone vai me trazer muito mais resultados imediatos do que o curso. Agora, o que o iPhone vai trazer em 1 ano? O que o iPhone vai trazer em 2 anos? Imagina um iPhone de 4 anos de idade. Já é muito velho, né? Imagina o que você vai conseguir obter de resultados a partir de um curso bem feito, bem posicionado na sua carreira, bem colocado na sua trajetória profissional, em um cenário de 4 anos, em um cenário de 5 anos. Eu acho que é uma questão de, mais do que de planejamento, é uma questão de visão. Então a gente precisa de exercitar a visão. Visão, quando eu falo de visão, obrigatoriamente é visão de futuro. Não é visão de presente. Visão de presente é óbvia, é trivial. Isso não precisa de exercitar. Qualquer um tem. Então, se a gente quiser sair dessa zona mediana, a gente precisa de exercitar a visão de futuro e quebrar com o imediatismo. É por aí? Exatamente. É você realmente saber quais são os seus objetivos, né? Você ter objetivos, né? Muitas pessoas esquecem de ter objetivos. O que eu preciso e eu quero e eu necessito? Necessito, que é algo bastante importante. O que eu necessito para curto prazo, o que eu necessito para médio prazo, o que eu necessito para longo prazo. Vamos falar um pouquinho de equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Só que eu queria falar com você de equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, colocando o dinheiro no meio dessa coisa. A gente sabe que para a gente conseguir retorno financeiro a partir daquilo que a gente faz, para a gente conseguir retorno financeiro a partir do esforço do nosso trabalho, a gente tem que gastar tempo com aquilo, investir tempo naquilo, melhor dizendo. A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que lidar com erro, a gente tem que administrar os outros pilares da vida, família, religiosidade, lazer, etc, etc, etc. A parte social também tem que administrar isso tudo demanda tempo. E
Quando a gente começa a receber algum retorno financeiro a partir do esforço do nosso trabalho, a gente nunca para. A gente trabalha mais, e a gente trabalha mais, e aí ganha mais um pouquinho, aí a gente continua trabalhando mais, e mais, e mais, e mais, e a gente nunca consegue, e eu estou falando a gente nunca de uma maneira geral, né? É difícil para a gente estabelecer um ponto de parada, ou seja, agora eu vou começar a usufruir do dinheiro que eu ganhei ou do dinheiro que eu investi ou algo nesse sentido. E vou desacelerar, e vou cuidar da minha família, e vou viajar, e vou, sei lá, fazer o quê? Realizar os meus sonhos. Tem engenheiro que quer virar artista plástico, tem dentista que aposentou e montou um jardim na casa e quer virar jardineiro. Isso tem aos montes, né? Eu quero realizar meu sonho agora, depois de um tempo. Isso tem relação, Andréia, com... Primeira coisa que eu queria saber de você, em que momento que a gente deve desacelerar? Essa é uma pergunta. Em segundo lugar, isso tem relação com a nossa capacidade de investimento? Se tiver relação com a nossa capacidade de investimento, eu queria que você explorasse um pouquinho para a gente a questão da carteira de investimento, da diversificação de investimento, como que isso funciona na vida da gente. É tudo uma questão de prioridades, né? E de objetivos. Então, quando eu falei anteriormente que você precisa ter objetivos de curto, médio e longo prazo, é justamente montando esse cenário, né? O que que eu preciso ter de curto prazo, ou seja, eu preciso ter uma reserva de emergência porque eu nunca sei o momento que vai ter uma crise. Ou que eu possa perder o meu emprego, ou que há uma desaceleração na economia, não necessariamente uma crise, mas uma desaceleração mesmo, já causa impactos financeiros. Então, o que que eu preciso fazer para me precaver em relação a isso? Nesse primeiro momento, é fazer a reserva de emergência. Então, isso é considerado o curto prazo. É esse primeiro cenário. Após eu pensar no curto prazo, que vai de 6 meses a um ano, agora sim, vamos partir para um médio prazo, que é de 5 a 10 anos. Como que eu vou montar esse cenário? Né? Eu preciso trabalhar para ganhar tanto, porque eu vou montar o meu percentual de gastos e investimentos. Então, eu sei que 50% eu vou destinar para as minhas necessidades básicas, moradia, tudo que tem a ver com moradia, alimentação, internet, porque hoje é um bem necessário, né? Ainda mais agora nesse momento que as pessoas estão descobrindo o home office, né? A necessidade de ter um home office. Entendeu? Então, tudo que tem a ver com a necessidade básica. O quanto que eu vou destinar para imprevistos, olha, imprevistos que possam acontecer, que todo imprevisto, na verdade, é previsto, né? Então, destinar um percentual para isso. Um percentual para investir, então eu vou destinar 100, 200, 300, aí vai depender muito do tanto de gasto que você tem e o tanto que você ganha. Então, quando você for fazer a reserva de emergência, você já vai ter essa visão de realmente o quanto que você custa, né? Em termos de recebimento e gastos, ou custos, né? Como você queira, ou despesas, né? E você vai destinar, aí sim, depois que você sabe o quanto você investe, o quanto que você tem para as suas necessidades básicas, uma uma reservinha para imprevistos que um carro pode estragar, um computador pode estragar, um celular pode estragar, e né, também tem a sua necessidade, né? Não que não precise custar uns 5 mil, né? Mas, aí, né? Mas que realmente atenda ao principal que você precisa. Enfim, pode estragar alguma coisa dentro da sua casa, então fazer essa reserva para esses imprevistos. E, por fim, você vai deixar lazer e um percentual aí para aperfeiçoamento. Eu gosto muito de deixar essa parte aí, que é para você fazer curso, é para você estudar algo, pode ser online, pode ser presencial, enfim, aí vai muito do seu gosto, e para você fazer o seu lazer, planejar uma viagem, planejar enfim, o que você queira que faça parte aí dos seus hobbies. Então, aí você já vai ter um segundo cenário, que é o de um médio prazo. E o terceiro cenário, aí sim, é para a aposentadoria, né? Sabemos todos que não podemos contar com o governo, né? Cada vez mais
as coisas da Previdência não estão sendo favorecidas. Então, para não precisar esperar do governo um valor X mensal, pense numa previdência privada, mas não o termo previdência privada propriamente dito. A previdência, você pensar na sua aposentadoria através de algum tipo de investimento que daqui 15, 20 anos você possa tirar e realmente você possa usufruir. Então vai depender muito da sua idade, claro, do tempo que você se predispõe, que não, eu quero trabalhar durante mais 20 anos, mais 30 anos, não, mais 35 anos ou mais 15 anos. Então, aí sim, você vai fazendo toda essa diversificação de carteira de investimento, já pensando na reserva de emergência, no cenário segundo, que é eu trabalhando e o quanto que eu vou investir nesse período para ter um valor X, sempre objetivando um valor específico que você quer atingir, e depois a sua aposentadoria. Aí sim você já vai ter montado todo esse cenário. E você vai saber o momento de parar. Entendi. E o que Então, é fazer uma com ele depois, coisa né? individual, acho que envolve o autoconhecimento. Ou seja, a primeira coisa eu tenho que saber quanto eu custo, né? Uhum. Quanto eu custo por mês. Sei lá, eu estava Isso. conversando com o gerente da minha conta no banco há mais ou menos um mês atrás. Ele estava falando comigo sobre reserva para emergência e tal, não sei o quê. Ele falou, Maurício, não existe fórmula mágica, cara. O que a gente pode sugerir é que você tenha uma reserva de emergência que vai segurar quanto você e tua família custam por 90 dias. Ele falou, pode ser por né? Aí ele falou, pode ser por cento e 90 dias é vinte pouco. um ano, 6 meses, tal, mas É pouco. ele falou, não tem fórmula mágica. É legal Isso. ver, ter essa sua visão, né? Até porque a pessoa, de repente, foca em 90 dias, foca em 60 dias, achando que vai conseguir se reposicionar rápido. Não está fácil. Reposicionamento de mercado é um negócio que não, Uhum. não é trivial, não, cara. Não é trivial, não. Eu fiquei há um tempo atrás aí buscando Exatamente. reposicionamento. Eu tinha um foco diferente, totalmente diferente do que eu tenho hoje. Eu investia meus esforços em outra vertente e tal. Isso aí é assunto para outra hora. Mas eu pude vivenciar o reposicionamento e a não trivialidade envolvida no reposicionamento. Mas vamos lá. Vamos caminhar aqui então. O que acontece? Aí trazendo um Vamos pouquinho para a embora. minha área, que é o desenvolvimento de competências, que é o que eu estudo, que é o que eu gosto de falar, que é onde reside o meu principal projeto aqui na internet, que é o pspro.com.br. Aí eu percebo que, de uma maneira geral, não se consegue planejar ações de desenvolvimento. As ações de desenvolvimento, elas são estanques. As ações de desenvolvimento, elas não estão conectadas com outra ação anteriormente desenvolvida, e com isso eu acabo investindo uma grana num curso. Vamos supor que o cara do iPhone de 5 mil lá atrás, vamos supor que o cara resolveu não comprar o iPhone, resolveu investir 5 mil reais num curso. E aí investiu no curso errado. Investiu em um curso que não estava dentro do planejamento dele, não vai trazer para ele nenhum tipo de retorno. A primeira coisa que eu queria saber de você é o seguinte: é permitido, nos dias de hoje, eu ter essa gordura para queimar? Ou seja, eu posso ter uma fatia do meu planejamento financeiro que é fundo perdido, que eu posso incinerar ele a qualquer momento. Tipo, esse aqui, se eu errar, não tem problema. Tenho 10 mil reais aqui, que se eu investir em cursos errados, em cursos que não vão me dar retorno, não tem problema. Essa é a primeira pergunta. Não, na verdade, a outra é bem parecida com essa. Eu vou fechar nessa pergunta aqui. Então, assim, a gente tem essa prerrogativa dentro de um planejamento financeiro de ter uma gordura para queimar, mesmo sendo algo que esteja relacionado a algo potencialmente benéfico, que é uma ação de desenvolvimento. Como que você enxerga isso dentro de um planejamento financeiro de um indivíduo? Primeiramente, eu acho que tudo que você faça, que seja de conhecimento, não é perdido. Uma hora ou outra você vai precisar. Então, eu, não, vejo assim, que naqueles percentuais do que você ganha, né, e que você gasta,
você vai ter um percentual para aperfeiçoamento. Então, mesmo que aquele aperfeiçoamento que você faça a princípio, você não goste dele, tudo mais, mas ele já estava ali naquela reserva. Ele já estava ali destinado. E que você sabe que, querendo ou não, uma hora ou outra você vai precisar. Então, do meu conceito, é a mesma coisa que você comprar um livro, né? Você lê as primeiras páginas, acha interessante, mas lá no meio ou no final, pode ser que ele não traga aquele resultado que você esperava pela introdução, né, do livro. Mas ele te agregou alguma coisa. Então, logo lá na frente, esse agregado vai te trazer algum tipo de benefício, né? Porque é conhecimento, e conhecimento nunca é perdido. Então, se é permitido porque você já destinou um percentual para ele, né? Então, esse mês eu tinha, igual você falou, vamos supor que você ganhe 20 mil e você tem 10 mil aí destinado só para isso, né? Você acumulou durante um período esse valor. E agora você falou, não, agora eu vou investir no curso tal. Esse curso lá no final não foi 100%, mas que fosse 10, 20, 30%, você já vai ter algum tipo de benefício lá na frente. E, querendo ou não, dali no próximo período, você pode pegar e fazer um outro Entendi. curso que seja interessante, né? Às vezes Aham, você acaba comprando as aham, coisas pela capa, né? Igual a aham, capa de um livro, né? Ou a introdução de um livro. Ele não necessariamente ele vai dar aquele, né, aquele aham. insight que você queria naquele momento, mas Agora, o ele que não... pode trazer insights lá na frente. Então, né, Entendi, André, na entendi. minha visão, não é perdido. Agora, o que não pode é o cara, de repente, não ter essa reserva, ele ter lá uma grana que ele vai, que ele precisa acertar, ou seja, Ah, ele precisa investir em um programa de aham, capacitação e precisa acertar. Aquele programa tem que trazer para ele um retorno financeiro. Então, aí tem que ter um planejamento no fundo, né? Ele tem que ir sabendo o que ele está fazendo. exato. Eu vou investir X no programa W Isso, e vai retornar para mim X mais Y a partir da execução desse programa W. Ele tem que ser mais assertivo, né? Então, se o cara tem uma grana para despender ali, ele pode exatamente. despender, porque na sua visão, o conhecimento nunca é demais. Amanhã ou depois ele pode agregar isso de alguma forma, né? Entendi, André. Legal, legal. A gente Exa deve ter aí agora exatamente. Exatamente. um tempo de live ainda, será suficiente para falar um pouquinho das empresas, né? Eu não sei mais ou menos quanto tempo falta para terminar a live, eu não marquei aqui o horário, mas a gente começou 3 e pouquinho, deve ter pouco mais de meia hora de live aí, está dentro do esperado. Vamos falar de empresas então, André, relacionada a investimentos para empresas, com o viés do desenvolvimento de pessoas. Em algum momento da história, a gente vivenciou processos altamente repetitivos, onde as máquinas valiam muito mais em termos relativos do que os indivíduos que ali trabalhavam. Os processos fabris eram repetitivos e as pessoas eram descartáveis nesse processo. Eu até recomendo para quem quiser assistir um filme relacionado a esse momento da história, um filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, que é um clássico, né, que retrata muito bem esse momento da história. Aos poucos, a informação foi ganhando valor e foi percebendo-se que quem gerava e manipulava aquela informação eram as pessoas. Aos poucos, essa informação foi se traduzindo em conhecimento e conhecimento foi gerando valor. Até que a gente chegou num momento hoje, para encurtar a história, em que a gente tem o que alguns chamam de quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, ou revolução 4.0. Beleza. Nesse contexto, existem três letrinhas que estão ganhando muita importância, que é a APM. A de autonomia, as pessoas buscam lugares onde elas possam exercitar a sua autonomia. O P, propósito, as pessoas procuram empresas e lugares para trabalhar onde haja uma convergência com o seu propósito. Isso cada vez mais está evidente. A gente percebe principalmente em profissionais de alto valor agregado. E eles procuram lugares não somente onde possam exercer autonomia e possam encontrar os seus próprios propósitos, mas que eles possam alçar a maestria profissional. Então, A de autonomia, P de propósito e M de maestria. Só que
ainda assim, as empresas continuam encarando de uma maneira geral as ações de desenvolvimento para os indivíduos como um custo e não como investimento. Elas preferem, em muitos casos, lidar com um sujeito subdesenvolvido em seu quadro de profissional, a correr o risco, entre aspas, de desenvolver a pessoa e amanhã depois a pessoa sair ou virar um concorrente. Então, assim, eu queria que você explorasse um pouco mais essa questão para a gente de, de custo e investimento, né? As empresas, elas, por que elas continuam olhando para esse tipo de ação como uma ação que vai custar um dinheiro e não como um investimento? A gente sabe que o cenário econômico vem meio ruim desde 2014, né? Que os custos estão sendo evitados. Mas isso é custo? Isso é investimento? Como que você aconselharia as empresas, independentemente do porte ou do ramo de atuação, a lidar com essa questão que passa fatalmente pela administração das suas finanças? Infelizmente, ainda não se sabe diferenciar o que vem a ser custo e investimento. Custo é tudo aquilo que vai. Todo mês vai ter que ter, por quê? Porque ele faz parte indispensável para a produção de algo, seja um produto ou um serviço. Então, independentemente da quantidade que você vai fazer, ele é necessário. Sem luz, sem água, sem internet, enfim, aí vão variar os que são custos fixos, que é mensalmente mesmo, ou variáveis, que vai variar de acordo com o mês, ele vai variar o seu valor e a sua importância. Mas é custo e é necessário. Investimento é aquilo que eu vou investir agora, mas eu vou ter um benefício futuro. E é essa visão de futuro é que muitos não entendem a necessidade de um bom treinamento, de levar boas palestras, de ter bons profissionais. Mas, mais do que tudo isso, eu acho fundamental um alinhamento da cultura organizacional, que é algo que muitos falam, mas poucos sabem definir. Porque é importante eu moldar a minha cultura, entendeu? Para atrair os funcionários que realmente vão me trazer benefícios futuros. É o famoso ganha-ganha. Muitos empresários, muitos empreendedores não aprenderam esse conceito do ganha-ganha. Eu ter uma cultura e que vai agregar pessoas positivas e alinhadas com o que eu desejo chegar à minha empresa futuramente. Então, se eu preciso daquela pessoa, mas aquela pessoa precisa de algum tipo de treinamento técnico, porque a técnica se aprende, mais propósito, mais esse desejo de autonomia e mais esse desejo de maestria, ele não se aprende, ele vem. Então, empresas que desejam a maestria em termos de top qualidade e qualificação, ele vai atrair essas pessoas que estejam alinhadas com esse pensamento. Por quê? Porque ele sabe que a parte técnica, isso daí eu treino ele 1 mês, 2 meses, 3 meses e ele vai conseguir realizar as atividades. Então, é muito questão de pensamento e dessa diferenciação entre custo e investimento que muitos empreendedores ainda não fazem, não sabem. Acho que que bom, eu vou ter um empregado aí subdesenvolvido e ele vai fazer a função e ponto, acabou. Tá, beleza. Mas é aquele que vai estar sempre desmotivado, é aquele que pode contaminar todo um setor, é aquele que não vai ser subordinado diretamente por um líder que seja uma cabeça um pouco mais visionária. Então ele vai achar que a técnica é mais importante do que a visão e esquece que as duas juntas é que vão direcionar por um objetivo maior. Então, é essa a capacitação que muitos empreendedores têm que ter. Eu quero um funcionário que esteja alinhado com os meus pensamentos, com a minha visão. Porque se ele tiver a minha visão, treinamento técnico, isso todo mundo aprende. Eu gostei muito da sua resposta. O cara vai estar disposto a aprender. Não derrube a gente e a gente não perca a oportunidade de gravar essa live aí no final, né?
para que a gente consiga reter essa informação e divulgar aos quatro ventos esse tipo de raciocínio. Até mesmo porque a alta liderança, ela detém uma maior visão da coisa. E a galera que está na operação, eles possuem informação que esse cara não tem. Tá? Então, se você tem essa turma aqui trabalhando de forma autônoma, com liberdade, com uma relação de confiança estabelecida na empresa, ela vai contribuir muito mais para incrementar a visão desse cara com a sua informação, porque esse cara dá para ela a visão do todo. Ele permite a ela o compartilhar da visão do todo e permite comungar propósitos. Tá? Eu achei fenomenal essa linha de raciocínio, André. Obrigada. E é isso mesmo. É você É, alinhar visão com boa, informação boa, e muito com bom. execução. Ô, Andréia, nos dias que nós estamos vivendo atualmente, dias de quarentena, dias de coronavírus, o Estado ele vem intervindo no funcionamento do comércio, da indústria, da prestação de serviços. Há menos de um mês, notícias ruins não faltam. Tá? E Uhum. volto a falar do cenário econômico. A gente sabe que o cenário Sim. econômico já vinha ruim desde 2014, desde metade de 2014, o cenário econômico Uhum. já vinha bem ruim, tá? Então as empresas já não tinham, já não vêm com saúde, com a mesma saúde que tinham, isso de uma maneira geral. Antes desse momento, de lá para cá, elas já não vêm com a mesma saúde, e de repente, quando anuncia-se um ano novo, renova-se as esperanças, e aí a gente toma essa pancada, e aí todo mundo tem que ficar em casa por conta de uma intervenção do Estado, e isso tem menos de um mês. Onde eu quero chegar com isso? Como estava a saúde financeira dessas empresas que, com menos de um mês, algumas delas, quero que você analise essas que já tomaram atitudes de demissão em massa. Tá? Um exemplo foi uma agência de turismo que teve que fazer uma demissão de 100% dos funcionários em uma cidade da Bahia. Tá? Não vou falar nem o nome da agência, nem o nome da cidade, porque eu acho que não vem ao caso. Mas nós estamos vendo, por exemplo, eu navego muito no LinkedIn, tá? Diversas notícias. Outro dia um cara colocou assim, em pleno domingo de manhã, ele colocou assim no LinkedIn: acabo de anunciar para vocês agora, com tristeza, que 53 novos profissionais muito bons, muito capacitados, estão disponíveis para que vocês possam contratar para a empresa de vocês, porque eu tive que demiti-los da minha. 53, uma pancada só. Então, assim, como estava a saúde dessa empresa que não consegue segurar a onda nem um mês, tá? Então, se a empresa é para ser assim mesmo ou não é para ser assim mesmo, se a empresa ela conta em receber no mês vindouro R$ 1.000 e ela não recebe esses R$ 1.000 no mês, ela já precisa de se desfazer de algo que custava para ela R$ 1.000, porque ela não vai conseguir saldar esses R$ 1.000. Você pode mergulhar um pouco nessa questão do planejamento financeiro corporativo, com base nesse cenário de empresas que precisaram tomar medidas mais radicais com menos de um mês de intervenção do Estado? Eu vou começar com uma pergunta que eu fiz para uma secretária que trabalha aqui em casa. Me diga uma coisa, ela estava perguntando, mas as empresas não estão aguentando, a gente fica sabendo, fica ouvindo essas notícias na televisão. Eu falei assim, me diga uma coisa, se essa quarentena durar 3 meses, você tem reserva suficiente para se manter, pagando todas as suas contas? Ela disse não. Aí eu falei, se você não tem, imagina as empresas. Porque empreendedor tem uma visão muito parecida com as pessoas Uhum, físicas. Eles não se preparam. Eles não têm essa uhum, preparação de ter um fundo emergencial. Eles acham que o lucro, muitos acham que o lucro da empresa é o lucro deles, então eles retiram tudo aquilo lá e vão gastar isso, ou eles misturam as despesas físicas com as da empresa e não sabe quem uhum. é quem, o que está pagando, deixando de pagar, entendeu? E muitas não controlam o fluxo de caixa. Eles não sabem nem o que é isso. Muito menos que hoje em dia você consegue fazer isso através de automação.
entendeu? Desde Aham. que você seja bem alimentado, os dados. Porque, como você disse, os dados hoje na Revolução 4.0 é fundamental. Por isso eles dizem, dados, pessoal, É, é um novo petróleo. é. Guardem isso, porque é muito importante. Então, eles não têm essa percepção, entendeu? Ainda mais quanto mais empresas, claro, tirando essa agência de Foi. turismo, porque foi um setor extremamente afetado, mas ele deveria ter prestado atenção nas notícias lá de dezembro, começo Uhum. de janeiro, que isso poderia acontecer, né? Essa possível intervenção caso fosse uma pandemia. Então, o que nós notamos aí é falta de planejamento financeiro, falta de planejamento tributário, falta de planejamento estratégico. Eu fiz uma live há um tempinho atrás, não faz um mês, e um empreendedor ele me fez uma pergunta que eu achei muito pertinente. Ele falou, André, o que eu, como empreendedor, como empresário, preciso fazer estrategicamente? Eu falo, você sempre trabalha com no mínimo 2 cenários na tua empresa. Sempre. Um cenário extremamente ruim e um Aham. bom. Nunca um excelente. Porque você realmente não sabe. Então, quando nós estávamos lá em janeiro com essas previsões de que teria algo mais sério acontecendo no mundo, você já tinha que ter vindo com um planejamento mostrando um cenário péssimo, pior do que nós estamos hoje. Então, tá. Então, vamos supor, passou o carnaval, aí Aham. começou a pipocar muitas notícias aqui no Brasil. Então, eu vou pensar num cenário assim. Cara, eu tenho caixa suficiente para aguentar a pancada se ficar 1, 2, 3, 4 meses parado, esse vírus circulando aí e as pessoas não podendo trabalhar? Eu tenho caixa suficiente, ou saúde financeira, eu tenho um fundo emergencial. Eu pensei em fazer isso? Não, 99% não pensou. Quiçá ter uma reserva para custas rescisórias no mundo trabalhista. Eles pensam em demitir, mas nem todos têm um fundo de que realmente, caso aconteça, eu preciso pagar os meus funcionários. E não é só rescisório, não. É de Entendi. ações trabalhistas, reclamatórias trabalhistas também. Porque muitos vão entrar com essa ação. E você também não tem um fundo emergencial para sanar esse tipo de problema, caso tenha. Então, as empresas, elas não estão elas aqui eles não pensam no cenário ruim, eles sempre pensam do bom para o excelente. Estou tendo lucro? Então ou eu vou gastar, ou eu vou fazer um projeto sem planejar, ou eu não penso na parte estratégica, e isso acaba desandando tudo isso que nós estamos vendo, e Legal, isso André. pensando que é só Legal. o É começo. assustador quando a gente pensa que é só o começo, né? Deixa eu aproveitar essa ideia do fluxo de caixa É, aí. é. Vou tentar emendá-la na última pergunta que eu tenho para te fazer, que a gente deve ter aí pouco mais de 8 minutos de live. O seguinte, vou pensar a questão das redes sociais, do posicionamento nas redes sociais. O adequado posicionamento nas redes sociais, a depender do segmento da empresa, depender do ramo de atuação da empresa, pode salvá-la nesse momento. Se a empresa conseguir se reposicionar, tem até uma história de um médico, que eu assistindo uma live ontem, eu ouvi esse relato, não sei nem quem é, não sei nem de onde é, vou reproduzir aqui o que eu ouvi na live de ontem que eu assisti. O cara, ele é dermatologista e ele, do dia para a noite, ele ficou impedido de atender. Não atendia mais no consultório, até porque o dermatologista ele faz exames que ele tem que se aproximar muito da pessoa, então ele preferiu fechar o consultório. Ele fechou o consultório, o que ele começou a fazer? Ele montou lá rapidinho um sitezinho na internet e se posicionou nas redes sociais rapidamente, coisa de 2, 3 dias ele se posicionou, vendendo datas de agenda para 2021 em diante. Ele começou a vender agenda. Então o cara, pelo que foi falado ontem, em uma semana ele tirou 30 mil reais só vendendo a agenda para 2021, dando desconto. Ou seja, se vocês comprarem uma agenda minha em 2021, não sei o que lá, eu te dou um desconto. Tal. Muita gente procurou, ele vendeu vários. Então, estou te dando um exemplo aqui de um reposicionamento de uma pessoa que foi feito. Tá? Agora, pensando mais numa empresa que tem lá o seu departamento, ou seus departamentos, como que essa empresa ela precisa de se planejar ou de colocar no seu fluxo de caixa, ou sei lá como, não sei nem se estou usando o termo correto,
mas como que essa empresa ela precisa de planejar ações em mídias sociais. A gente falou uma live passada bastante sobre mídias sociais, só que da última live até essa coisa tomou uma outra proporção completamente diferente, né? Hoje não é mais já não era uma opção. Hoje, além de não ser uma opção, as empresas precisam de adotar isso como uma opção de sobrevivência, tá? Então, como elas devem, a partir de agora, já que a gente já sabe que esse tipo de coisa pode acontecer, aliás, já sabíamos, mas agora a gente tem certeza porque materializou. Já que a gente já sabe que esse tipo de coisa pode se materializar novamente no futuro, como que as empresas elas têm que começar a preparar os seus bolsos para que se posicionem corretamente nas mídias sociais, caso um episódio desse venha a acontecer futuramente, ou caso esse episódio atual prolongue-se por muitos e muitos meses? Primeiramente, as empresas elas tomaram agora digitais, né? Não é só a mídia social, né? Também ter um site igual esse médico fez, você ter um bom blog, é você mostrar a sua autoridade, caso você tenha serviços ou mesmo cursos a oferecer. Mas aquelas empresas que têm produtos, elas estão vendo a importância de você ter um site de venda de produtos online, né? Você ter esse canal digital para que você possa vender os seus produtos. E como que você vai fazer isso, né? Além de montar toda essa estrutura e logística digital, né? Para que os produtos cheguem no momento certo, na data certa, com todos aqueles ditames do direito do consumidor corretamente, para que você não tenha problemas nesse quesito. Mas é importante também que você mostre o valor da sua empresa. A mídia social ela veio para mostrar valor, né? Para mostrar o que você tem a oferecer, né? O que você vai agregar com o teu produto ou com o teu serviço na minha vida. E mais do que nunca vimos também a importância da internet, né? De que a internet ela é importante para se Aham, comunicar, que a internet não é só para dar risada, que ela também aham. tem essa função de entretenimento, mas ela também tem esse Boa, valor subliminar, né, de venda, né, de mostrar autoridade, de mostrar que realmente você boa. tem valor a ser agregado na vida das pessoas. Então, empresas que viram esse momento, né, de suas lojas físicas estarem fechadas, notaram a dimensão e o oceano Boa. azul que ainda existe dentro da internet. Então, o importante é você saber se posicionar, você agregar valor, o que é a tua empresa, o que é o teu produto, o que é o teu serviço vai agregar na vida dessas pessoas, não só na quarentena, mas pós-quarentena também, certo? Ou seja, caso um Uhum. cenário dê errado, vamos partir para o outro. E também, você perguntou em relação ao percentual. E o percentual vai depender muito da sua estratégia. Quantas pessoas você vai querer alcançar, quantos leads você vai querer atender, quantos você vai ter a capacidade de transformar eles, esses primeiros leitores e conhecedores do seu produto, do seu serviço, em verdadeiras vendas. Então, isso pode ser feito terceirizado ou pode fazer dentro das empresas Entendi, se ela tiver uma estrutura de marketing. Se ela tem um departamento de marketing, ela pode entendi. reestruturar ele também para o mundo digital. Utiliza-se para a parte física, né? E também destina-se uma parte para o mundo digital. E isso vai depender muito da sua estratégia. Então, novamente, olha a importância de você ter um planejamento financeiro, porque isso vai ter um custo, né? Se você quiser atingir mais pessoas, hoje nós sabemos que o tráfego orgânico Muito, muito, ele é muito. muito inferior ao pago, muito, muito, muito. Você atinge 5% daquelas pessoas que você tem contato ali, que você vê as postagens, e você pode atingir até 10, Aham. 15% se você for Sim, um sim. tráfego pago. Eu estou fazendo isso numa média, tá? Então, vai depender muito do seu planejamento e também do seu fluxo de caixa, né? Quanto você tem em caixa que você pode fazer esse investimento nesse momento para colher frutos daqui Ótimo, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Aí é que você vai poder fazer ótimo, a Bruno. medição, né? Ótimo. Eu acho que Vamos hoje a dizer gente deu um assim. show de Acho que nosso tempo está planejamento quase de acabando, tempo aqui, Maurício. cara. Esse formato de 6 perguntas aí ficou muito bom. Eu queria agradecer, Andréia, pela proposição do tema, Ficou, ficou. agradecer pelo convite aí, pela participação mais uma vez. E
sociais também aí. Ok? Muito obrigado aí. Agradecer a todos que passaram por aí pela live também. Eu que agradeço, acho que foi fantástico. Esse Legal. planejamento de tempo aí foi supimpa. Agradeço a todos que estiveram aqui. É isso aí. Maurício, parceiro já de longa data, obrigada pela parceria aí. E vamos ver se a gente consegue deixar essa live salva aí para que mais pessoas possam assistir e possam tomar aí as lições que a gente deixou aí no ar, Isso, isso. essas montes de Algumas interrogações aí que interrogações a e gente algumas deixou para o pessoal exclamações também. pensar.